Olá, pessoal, estamos de volta hoje com a aula sobre as vanguardas europeias. A gente viu na aula anterior sobre o pré-modernismo que havia uma antecipação dessas vanguardas, dessas tendências, mas, como de praxe, a gente vai corrigir o praticando com vocês para que não reste nenhuma dúvida sobre o capítulo do pré-modernismo, ok? Então vamos pegar ali, página 123, a gente tem um praticando, que começa com um enunciado bem extenso, do Enem PPL 2017, que diz assim: chamou-me o Bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até o hospício propriamente. Aí é que percebi que ficava e onde, na seção, na de indigentes, aquela em que a imagem do que desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da providência mais diversos, originando-se, em geral, as camadas mais pobres da nossa sociedade. As camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos. São os negros roceiros que teimam em dormir pelos desvãos das janelas, sobre uma esteira esmolombada e uma manta sórdida. São copeiros, cocheiros, moças de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela gena social. Lima Barreto, Diário do Hospício, Cemitério dos Vivos. No relato de sua experiência no sanatório onde foi interno, Lima Barreto expõe uma realidade social e humana marcada pela exclusão. Em seu testemunho, essa reclusão demarca o quê, gente? Demarca uma medida necessária de intervenção terapêutica, uma forma de punição indireta aos hábitos desregrados, uma compensação para as desgraças dos indivíduos, uma oportunidade de ressocialização em um novo ambiente ou uma conveniência da invisibilidade a grupos vulneráveis e periféricos. Notem que a letra E mostra o que está no texto sobre a enumeração dos grupos sociais que estão internados no hospício. Quem são? Os cocheiros, os moços de cavalariça, os trabalhadores braçais. Isso permite inferir que a exclusão abrange os grupos sociais mais pobres, desprezados pela classe média, que são invisíveis ao Estado. Por isso, nós temos a letra E como sendo a mais correta. A segunda questão é sobre o livro Urupês de Monteiro Lobato. É complicado para vocês responderem essa questão, principalmente para os que não leram o livro Urupês, um livro publicado no ano de 1918, mas a letra D diz o seguinte sobre esse livro: espaço, personagens e ações são integrados nos contos e artigos de Urupês. As descrições da natureza muitas vezes estão diretamente relacionadas com a caracterização de personagens ou com o enredo, como nos contos Boca Torta, Mata-Pau, Bucólica e o Estigma. Então, eu acho que não vai ter nenhuma dúvida em relação a isso, uma vez que vocês não leram o livro, então não tem nem como saber se as outras opções são certas ou erradas. Então, nesse livro, o enredo tem como cenário interior paulistano, é a região onde nasceu o escritor, e toda a geografia e vegetação da região é descrita com detalhes. Na terceira questão, que é uma questãozinha da UFRGS, de Lima Barreto, é um autor que se caracteriza por criar tipos populares ligados ao subúrbio. Lembram que tanto nos livros Recordação do Escrivão Isaías Caminha, como no personagem Policarpo Quaresma, eles são os principais representantes desse tipo na obra de Lima Barreto, personagens simples, principalmente personagens do subúrbio carioca. Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe, oriundos do choro da energia abandonada. A crítica reconhece na poesia de Augusto dos Anjos, como exemplifica a estrofe, a força presença de uma dimensão nihilista, patológica, cósmica, estética, metafísica. Cósmica na letra C, porque além da dimensão cósmica na poesia de Augusto dos Anjos, a gente observa também traços característicos do niilismo, do pessimismo, da linguagem científica, só que nessa estrofe específica a gente vê a questão do cósmico, tá? Sons subterrâneos, do orbe oriundo, choro da energia abandonada. A quinta questão é para marcar a opção incorreta a respeito de Monteiro Lobato.
A letra D diz que Monteiro Lobato assumiu posição favorável às vanguardas europeias, como o futurismo, cubismo, expressionismo. Mesmo ele sendo pré-modernista e patriota, é caracterizado por um perfil moralista e doutrinário, diferente dos escritores já da fase moderna, cujo ideal nacionalista estava carregado por ousadia. Monteiro Lobato ele era anti tudo que fosse novo. Ele era averso, né, vamos dizer assim, ao modernismo. Então, a letra D é a opção correta por estar incorreta. Nós temos aqui um poema de Augusto dos Anjos, é para assinalar o que é incorreto sobre ela. A letra A diz que é possível observar na construção desse texto uma tal concentração do conteúdo que faz com que a forma fique bastante negligenciada. Por quê? Porque o Monteiro Lobato era um poeta que priorizava a forma perfeita da métrica nos sonetos. E a gente vê que aqui ela está meio despojada. Se você for contar as sílabas métricas, você vai perceber que elas não possuem o mesmo número de sílabas. Algumas com 10, outras com 12, outras com 8. Então a gente percebe que aqui é a opção correta. A sétima questão, nós temos um texto do livro Clara dos Anjos, que diz assim: o único personagem feminino que escapa ao estereótipo de coisa amorfa e pastosa nesse romance Clara dos Anjos é Dona Margarida, uma forte e voluntariosa senhora alemã de olhos azuis e traços energéticos. Ok. E tem o texto 2, que eu não vou ler com vocês, espero que vocês tenham lido aí, mas vamos adiantar. Com base nos textos, faço o que se pede. Dona Engraça, esposa de Joaquim dos Anjos, a mãe de Clara, encaixa-se na definição do texto 1. Apresente em um parágrafo as características de Dona Engraça que revelam no contexto da obra que ela é uma coisa amorfa e pastosa. Gente, olha só, Dona Engraça é comparada a uma coisa amorfa e pastosa na obra de Lima Barreto por representar a mulher brasileira, que no final do século XIX e início do século XX vivia sob as bases de uma sociedade patriarcal e conservadora. Figura comum, sem nada de extraordinário, era esposa de Joaquim dos Anjos e mãe de Clara, é uma mulher caseira, religiosa, de personalidade frágil, caráter fraco, inseguro, sem nenhuma expressão na sociedade conservadora em que vivia. Ela era submissa ao marido e incapaz de tomar qualquer decisão, pois esperava passivamente pelo direcionamento alheio. Duas passagens na obra podem ilustrar esses traços de Dona Engraça, como os episódios em que ela em vez de defender Clara, chora copiosamente, e a vigília canina com que se aprofunda a cuidar da castidade da filha. Bom, na letra B, pede o seguinte: para além da condição de progenitora, Dona Salustiana, mãe de Cass Jones, protegia-o de forma desmensurada, com grande intensidade. A partir da leitura do texto 2, explica em um parágrafo os planos e objetivos de Dona Salustiana para defender o filho dos crimes em que cometia. Olha só, Dona Salustiana é uma mãe patologicamente protetora, que intencionalmente vai em busca de advogados corruptos para defender Cass Jones diante da lei. Além disso, usa da influência familiar para retirá-lo do cárcere, acoberta o mau comportamento dele e ainda culpa terceiros pelos erros do filho, considerando que as moças por ele seduzidas é que precisariam cuidar melhor de si mesmas. O seu desejo era casar Cass Jones com uma mulher abastada e influente, para que assim ele continuasse isento das possíveis punições pelos crimes cometidos e assim ela pudesse ascender à elevada posição social que ocupara no passado, atendendo às suas vaidades pessoais. E é isso, gente. Agora nós vamos ao estudo Agora a gente vai ao estudo das vanguardas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ok, então vamos continuar com o nosso estudo, agora trabalhando o conteúdo desta semana, que é o capítulo sobre as vanguardas europeias. E a gente começa com essa tela de Salvador Dalí, O Nascimento do Mundo, trabalhando aí já uma das correntes, que é o surrealismo. Então, olha só, gente, as vanguardas, elas surgiram em vários países, esqueci da massa, elas surgiram em vários países, e elas representam um momento de transformações tecnológicas na virada do século.
nós tínhamos muitos acontecimentos surgindo simultaneamente. Houve uma efervescência cultural, uma efervescência comercial, uma efervescência que modificou o cenário devido às transformações tecnológicas que haviam surgindo. O que a gente tinha ali? O automóvel, o avião, cinema, que se deslocaram e aceleraram o olhar do homem moderno, e várias outras descobertas. Dentro desses fatores, novas maneiras de o homem perceber a realidade. Era necessário um novo olhar, de perceber todas essas mudanças, de assimilar tudo isso, interpretar e passar isso na obra de arte. Em meio a essas transformações, surgem as manifestações artísticas, que são chamadas de vanguardas, de tendências, de manifestações. Que são essas? Nós temos no livro de vocês 5. O expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. O impressionismo e o abstracionismo, eles não são trabalhados no nosso livro. E as vanguardas, então, dão origem à arte moderna. Nós vamos começar pelo expressionismo, tentando entender quais são as características, onde surgiu, quem era o seu líder, quem eram os principais representantes, como que eles se caracterizam. O expressionismo surge na Alemanha no ano de 1910. Qual que era a preocupação do expressionismo? Expressar as manifestações do mundo interior, né, as dores. Poucos se importavam com os conceitos de belo e feio. O importante era a expressão, ou seja, a forma de transportar para as telas e para o papel as imagens que nasciam no seu interior. Como forma de expressar a visão pessoal do artista, os expressionistas, além de darem grande importância ao poder expressivo das cores e das formas, valorizaram as composições abstratas e as imagens distorcidas próximas da caricatura. A gente tem um exemplo da tela de Eduardo Munch, O Grito, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Desenvolveu-se mais na pintura e os principais representantes desse movimento foram Van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin e Eduardo Munch. Aqui a gente tem uma tela de Cézanne. Ele tinha interesse na simplificação das formas naturais em seus essenciais geométricos. Queria tratar a natureza pelo cilindro, pela esfera, pelo cone. Quase cubista, né? Nós temos aqui o Eduardo Munch, ó, que é a expressão da dor, a expressão do medo, do susto, utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. Deforma-se a figura para ressaltar os sentimentos, que é essa característica aqui que a gente viu. Como forma da expressão da visão pessoal do artista, para dar grande importância a esse poder expressivo das cores e das formas, eles valorizam as composições abstratas, as imagens distorcidas, próximas à caricatura, que é o que a gente vê aqui. Campo de Trigo com Corvos, de Van Gogh, o Escolar. E além das vanguardas se destacarem na pintura, elas se destacam também na literatura. O expressionismo na literatura, por exemplo, vem com uma linguagem fragmentada, elíptica e frases nominais, quase ausência total de verbos. Despreocupação quanto à organização do texto em estrofes, ao emprego de rimas ou à musicalidade. Não havia nada disso. Nem preocupação com a literação, com rimas, com estrofação. Havia dentro dos textos uma temática de combate à fome, à inércia e aos valores do mundo burguês. O que é o fragmento de um poema expressionista? Vejam, percebam o que é uma frase fragmentada. Soam ventoinhas em nuvens perdidas, os livros são bruxas, povos desconexos. A alma reduz-se ao mínimos complexos, a arte está morta, as horas reduzidas. Vejam que há uma fragmentação aqui, como se nós estivéssemos falando de várias coisas dentro de uma só estrofe. E não há uma sequência textual, uma progressão textual, como se eu quisesse dizer algo. Eu simplesmente digo vários algos, né? O impressionismo eu vou pular, porque vocês não têm no livro. Vamos lá para o cubismo, que surge no ano de 1907, a partir das experiências de Pablo Picasso e de Georges Braque. Desenvolveu-se inicialmente na pintura, caracterizou-se pela valorização de formas geométricas, como os cubos, os cones, cilindros e todas as formas geométricas possíveis. Defesa da ideia de que o artista deveria ter toda a liberdade para decompor a realidade que está interessado em representar e depois recriá-la a partir de elementos geométricos sobrepostos.
Pablo Picasso na pintura e o Apolinário na literatura são os principais representantes dessa vanguarda. Segundo Picasso, a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Isso quer dizer que, para os cubistas, o artista não deve apenas copiar ou ilustrar o mundo real. A sua função é recriar a realidade e representá-la de uma outra forma, revelando assim aspectos que geralmente passam despercebidos. Aqui a gente tem a tela Guernica de Picasso, que mostra ali toda a violência na cidade de Guernica por parte do exército em relação às pessoas, as Les Demoiselles d'Avignon. O cubismo na literatura traz artistas que preocupam-se com a construção do texto que ressaltaram a disposição gráfica no poema. Eu praticamente vejo a forma do poema daquilo que eu quero dizer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui o Fernando Pessoa, que é representado através de palavras e da própria imagem. Eu tenho a gotas, a chuva, a representação da chuva, a Torre Eiffel. Então, há uma disposição gráfica do poema. Com isso, os espaços em branco da folha de papel passaram a ter importância. Além disso, o cubismo caracterizou-se por apresentar uma linguagem bem humorada, cheia de inversões e elipses, na qual os substantivos são dispostos de forma aparentemente anárquica e os verbos, adjetivos e a pontuação são simplesmente desprezados, não tem importância nenhuma dentro do texto. E aqui, ó, a gente vê que os poemas cubistas, eles não são dispostos em estrofes ou versos. Eles formam uma imagem. O poeta francês Apollinaire é o principal representante do cubismo na literatura e depois de sua morte foi publicado Caligrames, Poemes de la Pextiette de la Guerre, francês, mas uma coletânea de poemas concretos produzidos durante a Primeira Guerra. E aqui a gente tem uma sequência deles, ó. Também de Apollinaire. Chovem as vozes das mulheres como se elas estivessem mortas, mesmo na lembrança. É você também que chove gotículas de maravilhosos encontros da minha vida. E essas nuvens turbulentas se põem a relinchar todo. Bem, aqui reconheça essa adorável pessoa, é você sem o grande chapéu de palha, olho, nariz, boca, aqui o oval do seu rosto, seu lindo pescoço. Um pouco mais abaixo, seu coração que bate. Aqui, enfim, a imperfeita imagem de seu busto adorado, visto como se através de uma nuvem. Ok. O futurismo foi uma vanguarda liderada, ou que tem como principal representante o poeta Filippo Tommaso Marinetti. Essa vanguarda apresenta uma forte ruptura com o passado, como o próprio nome já sugere. Há aqui nos textos uma exaltação da vida moderna, tanto nos textos como nas pinturas. Ou seja, há uma exaltação da máquina, do automóvel, da eletricidade, da velocidade, do movimento, de tudo aquilo que representava a sociedade que estava surgindo naquela época. Em 1912, Marinetti lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, também conhecido como Palavras em Liberdades, onde ele critica a posição da arte literária do século XIX e propõe a destruição dos padrões da sintaxe gramatical. A identificação do futurismo com seu líder foi tanta que essas palavras tornaram-se quase sinônimos. A partir de 1919, Marinetti aderiu ao fascismo e isso fez com que os modernistas brasileiros, apesar de aceitar algumas ideias, sem acento, futuristas, passassem a repudiar a posição política adotada por ele. Na pintura, Giacomo Balla foi o representante mais importante. E aqui a gente tem alguns trechos do Manifesto Futurista de 1909 para vocês terem uma ideia do que eles propunham, qual que era o objetivo, a ideia, o que eles queriam com a arte deles. Ele diz que não queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia, a revolta, tendo a literatura até aqui enaltecido a mobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto perigoso, a bofetada e o soco. Entendo a bofetada e o soco como metáforas. Nós clamamos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre adornado de grossos tubos como serpentes de fôlego explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais belo que a vitória de Samotrácia. Não há mais beleza senão na luta. Nada de obra-prima sem caráter agressivo. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas utilitárias.
Vejam que nós temos uma linguagem, né, ousada, audaciosa, agressiva, mostrando aqui o que eles pretendiam em relação à arte. Sair do imobilismo, né, sair do sono, daquilo que era repetitivo, da insônia febril, do passo ginástico, e passar para algo que fosse mais audacioso, mais veloz. Algumas imagens futuristas. E trechos do Manifesto Futurista de 1912, nós temos os trechos de 1909 e agora de 1912, que é o Manifesto Técnico da Literatura. O que eles propõem? Gente, muita agressividade, muita mudança radical, destruição da sintaxe, expondo os substantivos ao acaso como nascem. Uso do verbo no infinitivo para que se adapte elasticamente ao substantivo e não se submeta ao escritor, que observa, imagina. Abolição do adjetivo, abolição do advérbio, da pontuação, destruição do psicologizante. Aí aqui nós temos um trecho de Ódio Triunfal escrito por Fernando Pessoa que diz assim: a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó engrenagens eterno. Ah, poder exprime-me todo como um motor se exprime. Ser completo como uma máquina, pode ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Vejam, né? A exaltação da velocidade do automóvel, das engrenagens, daquilo que passa mais rápido, daquilo que leva ao futuro e que esquece o passado, que abandona o passado. Algumas imagens que representam o futurismo. O abstracionismo também não será trabalhado no livro e a gente passa para o dadaísmo, que foi um movimento fundado já na Suíça. Vejam que são movimentos que surgem em vários países diferentes. Nós temos aqui o ano de 1916 e esta é considerada a mais radical de todas as vanguardas, de todos os movimentos de vanguarda. A palavra Dada tem vários significados, mas ela foi escolhida pelo seu líder, Tristan Tzara, que para um significado que leva ao rabo da vaca santa, ama de leite, mãe, mas Dada significa nada. O próprio Tristan Tzara diz que Dada não significa nada. Segundo ele, essa palavra foi encontrada casualmente quando ele abriu o dicionário. Os dadaístas não propõem nada. Porque, assim, toda escola literária, quando ela surge, ela traz uma proposta. Nas vanguardas, nós vemos que o futurismo propõe, né, o olhar para o futuro, o abandono à mesmice do passado. Mas o dadaísmo ele não propõe nada a não ser a destruição do passado, do presente e do futuro. Ou seja, total falta de perspectiva diante da guerra. Os dadaístas são contra as teorias, as ordenações lógicas, os manifestos e pouco se importavam com o leitor. O importante para eles era criar a palavra que rompesse com as barreiras da sonoridade, com a estrutura, né, dos textos. O importante era o urro contra a guerra e contra o capitalismo burguês. Para se ter uma ideia da importância do urro para os dadaístas, ou para o dadaísta, basta mencionar o prefácio da obra Paulicéia Desvairada de Mário de Andrade, onde ele diz o seguinte sobre o poema Ode Burguês: quem não souber urrar, não leia. Ode Burguês. Ode ao Burguês. Marcel Duchamp é um dos representantes da Dada com técnica do ready-made. Gente, desconsiderem ideia com acento. Aqui a gente tem uma representação do ready-made, que é uma técnica que consiste em transformar em obra de arte objetos que são utilizados no nosso dia a dia, fazendo uma sátira do mercantilismo e do capitalismo. E essa técnica deu origem à arte pop. Aqui a gente tem algumas releituras. E na literatura o dadaísmo apresenta um texto com total agressividade, cheio de improvisação e desordem, com rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, com livre associações de palavras, invenção de palavras com base na exploração apenas de sua sonoridade. Nós temos aqui uma receita, por exemplo, para fazer um poema segundo Tristan Tzara. Ele diz que para fazer um poema dadaísta, basta você pegar um jornal, recortar as palavras aleatoriamente, pegá-las, colocá-las num papel colando, da forma como você vai tirando ali do saco, e ao final você vai ter um poema totalmente original e sensível. Não sei como a gente vai encontrar essa sensibilidade através das palavras,
que eu vou colando aleatoriamente ali na folha do papel. Mas ele diz: copie cociosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele é um escritor infinitamente original, porque ninguém na vida vai conseguir fazer um poema igual a esse que você está fazendo, lógico. Olha esse exemplo de poema dadaísta com uma proposta de chato na batalha, que diz assim, bum, 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 assim. Parece as letras das músicas brasileiras, né, que estão só silábicas. Entre os dadaístas tem destaque também André Breton, na orientação anarquista e niilista do movimento, bem como a falta de um programa de arte que não lhe permitiu longa duração. Os dois, tanto Tristan Tzara quanto André Breton, desentenderam-se. Como a guerra terminará há alguns anos, era hora de reconstruir o que fora demolido. A Europa e a arte. Tzara insistia em manter a linha original do movimento e Breton rompia com o dadaísmo, abandonando o grupo para criar o movimento surrealista, que é uma das mais importantes correntes do século XX. E Eilo. O surrealismo foi o último dos movimentos. Surgiu já no ano de 1924 em Paris, quando André Breton lançou o Manifesto do Surrealismo. O movimento nasceu de uma ruptura com o dadaísmo entre Breton e Tzara, e outros artistas como Luiz Aragão e Salvador Dalí achavam que a ação demolidora deveria ser somente uma das etapas do processo criativo. Queriam elaborar uma nova cultura, encontrar um caminho de acesso às zonas profundas do psiquismo humano, questionando a sociedade e a arte, eles propunham destruí-la para recriá-la a partir de técnicas renovadoras. O que a gente vai ver na pintura são imagens oníricas, imagens do sonho que representam o subconsciente. Os surrealistas procuravam fundir a imaginação que dorme no inconsciente com a razão. A fantasia e a realidade unidas permitiram captar uma nova realidade. Nós temos duas linhas de atuação no surrealismo, que são as experiências criadoras automáticas e o imaginário extraído do sonho, buscando liberar o artista dos limites da razão. E a gente vai ter textos que falam que não fazem sentido, que não representam a nossa realidade, porque são tratados temas do sub e do inconsciente, e muitas vezes isso não faz sentido para a gente, porque o subconsciente são as lembranças suaves, né, sutis que a gente tem, e o inconsciente é aquilo que a gente não lembra de jeito nenhum, que está ali guardadinho. André Breton, Salvador Dalí e Joan Miró, ou Juan Miró, são representantes do movimento. Uma das telas mais representativas do surrealismo é a persistência da memória de Salvador Dalí, mas a gente tem também a Tentação de Santo Antônio, que representa imagens do mundo real, como o próprio Santo Antônio aqui segurando a cruz, a imagem da mulher lá em cima, uma outra mulher numa janelinha. No livro de vocês a imagem está melhor, que está um pouco distorcida. Juan Miró, o Carnaval de Alerquim, e uma poesia para finalizar, falando sobre o contexto dessa vanguarda. No Brasil, vários escritores foram influenciados pelas ideias surrealistas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes e Jorge Lima, que são escritores modernistas. No poema Ao Lado de Murilo Mendes, pode-se perceber algumas características do surrealismo, como o que eu tenho de característico? O ilogismo, o absurdo, as imagens surpreendentes e essa atmosfera onírica, né, do mundo dos sonhos. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. E é isso, gente. Aqui nós temos as referências. Nosso próximo assunto será trabalhado já as escolas modernas. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre, após a leitura do livro de vocês, se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre as características de cada uma dessas vanguardas, vocês podem me chamar, que eu sano aqui para todos na próxima aula. Façam praticando. Um abraço e até a próxima aula.